Há 9 meses atrás, enquanto o canal apenas engateava, eu postei um vídeo falando sobre como seria ser um treinador Pokémon na vida real, sobre as dificuldades que esses carregavam no seu dia a dia, e o que eu vi nos comentários foi quase uma revolta. É só andar com os Pokémon soltos, farmar item na natureza, enfrentar a Elite dos 4 todo mês para garantir uma grana, como se o mundo Pokémon fosse uma planilha otimizada de sucesso constante. É engraçado como as pessoas tendem a moldar a visão relacionada ao que elas estão consumindo do que de fato com a realidade. Enquanto jogamos, a gente tá na pele do protagonista, o escolhido, o que vence tudo, completa a Pokédex e tem o PC lotado de Shinies. Em resumo do resumo, o cara fodão. Só que esse cara não somos nós. A verdade é que a gente não é o Red. No fundo, somos muito mais parecidos com o Ash. E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Quando eu era moleque, eu tinha raiva do Ash. De verdade, ele era o protagonista da história e mesmo assim parecia fazer tudo errado. Não evoluía os Pokémon, deixava o Charmander virar Charmeleon, mas parava por ali. Tinha um Bulbasaur que se recusava a evoluir, um Squirtle que viveu mais na gangue dos óculos escuros do que em campo de batalha, e quando finalmente ele conseguia treinar um Pokémon poderoso, tipo um Pidgeot ou um Primeape, ele soltava, liberava. Na cabeça de uma criança, aquilo era quase como um crime, e o pior, ele perdia. Ligas e mais ligas, sempre um passo antes da vitória. Tinha um time forte, um Pikachu super treinado, companheiros fiéis, e mesmo assim tomavam um pau. E isso era tão recorrente que em Sun Moon, quando os roteiristas falaram para a dubladora original do personagem, a Arika Matsumoto, que ele ia ganhar daquela vez, ela simplesmente não acreditou. E era frustrante, porque eu esperava dele o que os jogos me prometeram, que ele seria o melhor, como ninguém jamais foi. Na minha cabeça, ele tinha que ser o Red. Sabe, o treinador lendário, silencioso, focado, frio, o que zera a Pokédex, derrota todo mundo e fica esperando no topo do Mount Silver como uma entidade invencível. Mas aí, com o tempo, eu percebi uma coisa. O Ash, mesmo sendo uma contraparte na teoria, não era o Red. O Ash era a gente. Com defeitos, com emoções, com decisões duvidosas. Alguém que ama seus Pokémon não por utilidade, mas por vínculo, que toma decisões impulsivas porque é jovem, que falha e aprende, devagar. E isso dói de aceitar, mas também é reconfortante, porque, no fundo, eu também não sou o Red. E talvez, só talvez, ser como o Ash não seja um erro, seja apenas o normal. E isso, meu monstro, isso muda tudo. Desde cedo, seja na escola ou na nossa própria casa, nos é ensinado que se a gente se esforçar o suficiente, se for bom de verdade, tudo vai dar certo. Passar naquela prova, ser promovido, ser reconhecido, ganhar. Sempre. Mas na prática, não é assim. Você pode ser excelente numa entrevista, cumprir todos os requisitos, ter experiência, carisma, vontade, e mesmo assim, o RH segue com outro candidato. Você estuda horas para uma prova importante, se dedica de verdade, dorme pouco, anota tudo e tira um 3. Tem dias que o problema nem é você, é só o azar. É o pneu que fura antes da reunião, a chuva que cai justo no dia da gravação. É o vídeo que você planejou por semanas e flopou. É o canal que você se dedica por meses e parece que ninguém tá vendo. A gente perde, e perde muito. Mais do que gostaria de admitir. E nem sempre a gente mostra. Não nas fotos do Instagram, não nas conversas com amigos, às vezes nem pra gente mesmo. E é por isso que as vitórias são tão especiais. Elas não vêm porque é o destino. Elas vêm porque a gente insistiu, porque caiu e levantou, porque tentou de novo e de novo, mesmo sem garantias de que em algum momento ia funcionar. E quando acontece, quando a gente passa, acerta, acende aquela luzinha de
Caramba, deu tudo certo, véi. Ela brilha diferente. Não é só o brilho do sucesso, é o brilho da superação, da luta, do humano por trás da conquista. E talvez seja por isso que o Ash emociona, porque quando ele vence, é real, é merecido, é raro, mas por isso mesmo é bonito pra caralho. É como Divertidamente. Pra uma memória ser alegre, às vezes ela precisa ser triste antes. E talvez seja por isso que o Ash emociona tanto. Porque ele erra, ele se frustra, ele se culpa, mas ele nunca para. Ele segue em frente como a gente tenta fazer, mesmo depois de tudo. Olha, se tem uma coisa que sempre me deixava frustrado, era quando o Ash soltava um Pokémon. Depois de treinar, depois de construir um vínculo, depois de passar por tanta coisa junto, ele simplesmente deixava ir. E o problema é que não era qualquer um. Era o Butterfree, o Primeape, o Pidgeot que acompanhamos durante toda uma temporada esperando ele evoluir. Pokémon fortes que marcaram a jornada inteira, que salvaram o protagonista em momentos cruciais. E aí, ele ia lá, fazia aquele discursinho bonito, a gente vai se ver de novo, e soltava. Na minha cabeça de criança, isso era quase uma traição, porque principalmente esse vai se ver de novo nem chegava a acontecer. Os anos se passavam e aquela promessa se perdia em meio a tantas outras. Eu ficava pensando, mas por quê? Por que abrir mão de algo tão forte, tão valioso, tão seu? E hoje mais velho, eu entendo. Porque, no fundo, a gente faz isso o tempo todo. A gente solta Pokémon o tempo inteiro. Só que na vida real, eles têm outros nomes. É aquele amigo que você achava que ia ser pra sempre, mas mudou de cidade, de rotina, de caminho. É aquele namoro intenso que parecia eterno, mas terminou. É aquele projeto, aquele sonho, aquela ideia que te movia, mas que hoje não faz mais sentido e ficou pra trás. E cara, isso também é vida. Nem tudo vai nos acompanhar até o fim. Nem todo vínculo precisa durar pra sempre pra ser importante. Tem Pokémon que passaram pela nossa vida só pra ensinar uma coisa, pra fortalecer uma parte da gente, e depois seguiram o próprio caminho. Bem como eu posso ser esse Pokémon pra você. E tá tudo bem. Porque ninguém é de ninguém. Porque crescer também é aprender a deixar ir. E talvez o Ash entendesse isso melhor do que a gente. Talvez ele, ou melhor, os roteiristas por trás desse personagem que a gente tanto acompanhou, um destaque especial ao Takeshi Shudo, já soubessem desde que éramos apenas crianças que amor de verdade não é posse, é apenas presença. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. E agora que a gente cresceu um pouco, a gente começa a entender. Soltar os seus Pokémon depois que eles atingiram a sua mais melhorada forma com a nossa ajuda também é uma forma de vencer. Talvez eu tenha rejeitado o Ash porque ele me lembrava que ser humano é falhar. E isso incomoda. Porque a gente cresce acreditando que o herói acerta, que ele sabe o que faz, que ele é confiante, decidido, estratégico, que ele vence no final, mesmo que seja difícil algumas vezes, e que o caminho até lá é uma linha reta com uma falsa sensação de desvio. Só que o Ash nunca foi esse herói. Ele perdia, se emocionava, fazia escolhas impulsivas, e isso por muito tempo me pareceu fraqueza. Mas hoje, com mais estrada, eu entendo que não era. Que aquilo que eu julgava como fraqueza era na verdade coragem. Porque coragem não é não ter medo, é continuar mesmo com medo. É levantar depois do tombo, é tremer por dentro, mas ainda assim dar o próximo passo. Porque
falhar não é um problema. Falhar é uma marca, uma cicatriz de que você foi lá e tentou. Coragem é estar diante de um mundo sem roteiro, é fazer escolhas sem garantias, é amar sabendo que pode doer, e doer muito. É lutar por algo mesmo sabendo que pode e muitas vezes vai dar errado. O Ash falhava, sim, mas ele também tentava. E isso hoje me inspira muito mais do que qualquer treinador perfeito dos jogos. Até porque eu também nunca fui. Eu tomava um pau pra Whitney, eu passava perrengue com a Elesa em White 2. Ele fazia o melhor com o que tinha, mesmo quando o resultado não era incrível. Mesmo quando o plano dava errado. Mesmo quando o mundo duvidava dele. E isso, no fim das contas, é o que a gente faz todos os dias, né? A gente tenta com as ferramentas que tem, com as dores que carrega, com a esperança que às vezes é só o que nos sobra. E é por isso que hoje eu te digo, o Ash não é fraco. Ele é humano e muito forte. E se ele é assim, então talvez eu também possa ser. Talvez você também possa ser. A real é que a gente não é o Red, e talvez nunca vai ser. A gente não é esse símbolo inalcançável, perfeito, invencível. A gente não zera a Pokédex. A gente não ganha todas. A gente não espera no topo da montanha mais alta com tudo resolvido. A gente tá na trilha, se sujando, se perdendo, tentando entender o caminho, tomando decisão errada atrás de decisão errada, se arrependendo, voltando atrás e tentando de novo e de novo. Oh shit, here we go again. E nesse sentido, a gente é o Ash, com todos os defeitos, sim, mas também com toda a vontade, com a disposição de seguir, de continuar acreditando mesmo depois das diversas quedas. Mas tenta lembrar que isso vale a pena, porque o Ash, no fim, ele vence. Não porque foi perfeito, mas porque foi persistente. Não porque teve os melhores Pokémon, mas porque acreditou nos que tinha. E mais que isso, porque nunca perdeu o coração no processo. Ele tem um motivo, ele quer ser um mestre Pokémon. Talvez ser como Ash seja justamente o que a gente precisa. Ser alguém que falha, sim, mas que nunca deixa de tentar, porque tem uma motivação bem esclarecida. Alguém que vive com emoção, que ama, que solta e que também aprende nesse processo. No fim das contas, a batalha será longa, vencedores vão e vêm, e você deve continuar. Não esquece do like, se inscrever no canal e... você já sabe.